Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre habitação e sobre a dificuldade crescente que os portugueses têm em aceder-lhe. Não é novidade para ninguém que nos esteja a ouvir que os preços das casas têm crescido a um ritmo acelerado nos últimos anos e que a tendência tem sido muito parecida nas rendas. Mesmo com o reforço dos rendimentos, comprar ou arrendar parece estar fora do alcance de cada vez mais portugueses. O Banco de Portugal tem dado atenção ao tema nos últimos boletins económicos e na edição de março focou-se em específico no ângulo da acessibilidade, como ela tem evoluído e como difere entre regiões do país. Para nos explicar a que conclusões chegaram, temos hoje connosco as duas autoras dessa caixa, Cristina Manteu e Beatriz Amorim, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindas. No início deste ano já tivemos aqui duas convidadas a falar sobre as pressões demográficas sobre o mercado de habitação. Hoje vamos focar-nos um bocadinho mais nesta capacidade de comprar ou arrendar casa, não é, Cristina? E se calhar começávamos o que é que nós estamos a medir? Portanto, o que é que significa acessibilidade à habitação? Muito obrigada por esta oportunidade. Então, quando falamos em acessibilidade à habitação via crédito, estamos a tentar responder a uma pergunta muito simples. É até que ponto uma família típica, uma família mediana, consegue comprar casa recorrendo a um empréstimo à habitação. E o que o indicador faz é medir o peso da prestação mensal do empréstimo no rendimento da família. Ou seja, avalia se o rendimento é suficiente para suportar essa prestação sem um esforço excessivo. Na prática, o que fazemos é uma simulação. Consideramos uma casa típica, e aqui uma casa típica é uma casa com dimensão mediana. A nível nacional é uma casa de cerca de 100 metros quadrados, avaliada ao preço mediano por metro quadrado das transações de casa em cada período. Assumimos que a família recorre a um empréstimo que cobre 90% do valor da casa com prazo de 35 anos. Depois, comparamos o valor que sai da prestação mensal desse empréstimo com o rendimento mediano das famílias portuguesas. O resultado é um rácio que nos diz se, em teoria, uma família típica conseguiria ou não comprar uma casa nas condições atuais de mercado. E aqui é importante ter em conta que este indicador não é específico a nenhuma família. Não tem em conta se a família tem dinheiro para dar para a entrada, se negociou condições especiais com os bancos. Portanto, é apenas uma referência que é muito útil da realidade da família mediana ou representativa. E, portanto, quando vocês olharam para esse indicador, em que ponto é que ele está agora e como é que ele tem evoluído nos últimos anos? Então, se calhar vou dar mesmo a perspectiva histórica. Pronto, se calhar referir que entre 2009 e 2021 a situação que o indicador mostra era relativamente favorável. Ou seja, durante esse período, o indicador manteve-se abaixo de 30%. O que é que isto significa? Lá está, significa que a prestação do empréstimo representava menos de 30% do rendimento das famílias. A partir de 2022 tudo muda, e muito rapidamente. A acessibilidade deteriora-se de forma acentuada e o indicador atinge um valor máximo de 53% no último trimestre de 2023. Isto para o agregado do país. Normalmente, diga-se, consideramos que uma prestação acima de 40% já está, é uma sobrecarga grande sobre o orçamento familiar. Pronto. E conseguimos encontrar os motivos para essa evolução? Ou seja, se compuséssemos os fatores que contribuíram, o que é que encontram que é mais relevante? Claramente, o mais relevante ao longo de todo o período é a evolução dos preços das casas. Pronto. Que aumentou muito, como referiste, nestes últimos anos. A partir de 2022, juntou-se aqui também a questão das taxas de juros. Pronto, as taxas de juros subiram e isso, obviamente, implica também um aumento grande da prestação. Todos nos lembramos que houve ali um período de subida rápida das taxas de juros. Exato. Pronto. Entretanto, as taxas já desceram, mas isso não se... O indicador, por isso, melhorou um pouquinho. O indicador, no final de 2025, estava em 48%,
ou seja, ainda é acima de 40%, por isso ainda estamos numa situação difícil. Mas, ou seja, porquê? Porque as taxas desceram, mas os preços das casas continuaram a subir. Esta deterioração da acessibilidade aconteceu apesar do rendimento até se ter comportado, das famílias ter evoluído de forma favorável. Ou seja, o rendimento mediano das famílias aumentou cerca de 35% desde 2019 até 2025. A questão é, os preços das casas cresceram muito mais. Então, o preço cresce tanto que absorve esse aumento do rendimento. E Beatriz, este problema da acessibilidade que a Cristina está a descrever, ele não é uniforme, não é? Ele não observamos da mesma maneira em todo o país. O que é que vocês encontraram nessas diferenças regionais? Exatamente. Ou seja, quando nós analisamos para os dados por município, percebemos que o acesso à habitação via crédito é mais difícil em determinadas regiões. Em 2023, este indicador ultrapassava o limiar de 40% em 104 municípios, num total de 294 para os quais temos dados para analisar. Estes municípios com menor acessibilidade localizavam-se sobretudo no litoral do país. Isto reflete essencialmente os aumentos muito fortes dos preços das casas nesses municípios. Em contraste, os municípios do interior apresentavam condições de acessibilidade à habitação mais favoráveis. E os dados que vocês mostram sugerem que uma fatia muito grande dos portugueses não consegue comprar casa. Nós conseguimos dizer quem consegue comprar casa em Portugal? Exatamente. Como eu referi, a análise mostra que em 2023 havia 104 municípios onde a família de rendimento mediano não conseguiria comprar a casa típica com recurso a crédito. Isto quer dizer que apenas famílias com rendimento acima da mediana o conseguiriam fazer. Na Caixa nós identificámos exatamente a partir de que percentil da distribuição de rendimento seria então possível comprar casa em cada município. Dando alguns exemplos, em Lisboa, apenas os agregados familiares no percentil 90, ou seja, os 10% das famílias com maior rendimento, exatamente, conseguem comprar uma casa típica sem ultrapassar uma taxa de esforço de 40%. No Porto, apenas as famílias no percentil 80 teriam acesso ao crédito para compra de casa. Os dados que vocês apresentam para o Algarve são especialmente impressionantes. Pode explicar um bocadinho o que é que vocês encontraram aí no Algarve em específico? Claro, há casos ainda mais extremos em alguns municípios do Algarve, por exemplo, onde devido à combinação de rendimentos locais baixos e preços das casas elevados, a grande maioria das famílias residentes acaba por ficar excluída do acesso ao crédito necessário para comprar a casa mediana. Ou seja, as famílias que se qualificariam para esse empréstimo serão famílias de outros municípios com maior rendimento ou até mesmo famílias estrangeiras. E por outro lado, se olharmos para o outro lado do espectro, que municípios portugueses é que podes referir onde a compra de casa ainda é relativamente acessível? Pronto, regra geral, nos municípios do interior, exatamente, a acessibilidade acaba por ser melhor. Em alguns deles, até famílias com rendimentos mais baixos, por exemplo, no percentil 10, conseguem comprar a casa mediana sem que a taxa de esforço ultrapasse aqui os 40%. Como esperado, são também municípios com menor população. E Cristina, na Caixa foram além destes indicadores, até agora nós temos falado de indicadores medianos. E vocês tentaram ir um pouco além desses indicadores para conseguirmos ter uma análise um bocadinho mais, se calhar mais fina. O que é que encontraram quando olharam, por exemplo, para casas mais pequenas do que a casa mediana? Sim, exatamente. Fizemos uma análise de sensibilidade onde testámos cenários com casas de menor, de compra de casas de menor dimensão ou em segmentos de preços mais baixos. Concretamente, fomos para casas com área no percentil 25 ou preços no percentil 25. Ou seja, eu posso achar que não consigo ter uma casa mediana, então procuro uma casa mais pequena e vocês tentaram ver o que é que acontece quando se olha só para essas, não é? Exato. Até porque, de certa forma, estas situações podem aproximar melhor as circunstâncias da entrada dos jovens no mercado de habitação. Ou seja, se calhar, os jovens quando entram não é logo para uma casa de 100 metros quadrados, pode ser uma casa um pouco mais pequena. Pronto, e o que é que encontramos? As taxas de esforço, ou se quisermos, o tal peso da prestação nos empréstimos,
vêm naturalmente mais baixas. Pronto. De qualquer forma, a acessibilidade deteriora-se na mesma entre 2019 e 2023. E quando olhamos por municípios, por exemplo, ainda encontramos 17 municípios onde uma família de rendimento mediano não conseguiria comprar nem esta casa mais pequena e mais barata. Fizemos também o exercício das duas coisas. Exato, mais pequena, mais barata. Tendo em conta os dois efeitos. Depois, também simulámos a experiência das famílias com rendimentos mais elevados. Aqui, mais elevados são aquelas que têm rendimentos que são... distribuímos as famílias, são as que os 25% das famílias têm rendimentos mais elevados. Se elas conseguiriam comprar esta tal casa mediana, a casa típica. E aqui a motivação resulta mais do facto de serem estas as famílias nesta faixa de rendimento que predomina nos novos créditos à habitação. Por isso, queríamos ver. Ou seja, e o que chegamos à conclusão é que mesmo olhando só para famílias de maior rendimento, ainda encontramos 26 municípios onde a taxa de esforço do empréstimo ultrapassa os 40% em 2023. Portanto, este problema da acessibilidade é bastante transversal. É transversal. A conclusão de uma redução da acessibilidade, de uma maior dificuldade no acesso à habitação, é robusta a estes cenários alternativos. E Beatriz, na Caixa vocês também olham um pouco para o arrendamento, não é? As conclusões que encontram são semelhantes e se calhar também partilham alguma das assimetrias regionais que tu nos falavas há pouco? Sim, infelizmente as conclusões relativas à acessibilidade à habitação via arrendamento são semelhantes. Portanto, neste caso, a acessibilidade via arrendamento é avaliada comparando a renda de uma casa mediana com o rendimento mediano das famílias e olhando inicialmente para dados a nível nacional, conseguimos concluir que o peso da renda no rendimento passou de 36% em 2019 para cerca de 47% em 2025. Isto acontece porque as rendas subiram mais do que o rendimento. Isto, pronto, a nível nacional. Olhando a nível municipal, voltamos outra vez a encontrar fortes assimetrias regionais. Por exemplo, em Lisboa, a renda representava 72% do rendimento em 2023 e no Porto, cerca de 66%. Importa aqui referir que existe uma correlação elevada entre a acessibilidade via crédito e via arrendamento ao nível do município. O que é que isto quer dizer? Onde é difícil comprar casa com recurso a crédito, também é difícil arrendar. O que acaba por apontar para fatores subjacentes comuns, onde se destaca a resposta fraca da oferta de habitação. E voltando à compra de casa, como é que nós conseguimos conciliar este nível baixo de acessibilidade, portanto, estas dificuldades de acessibilidade, com a manutenção do nível ainda elevado de transações? Pode parecer estranho, não é? Sim, à primeira vista até pode parecer contraditório, mas na realidade não é. Ou seja, esta manutenção do número elevado de transações num contexto de acessibilidade baixa sugere que quem está a comprar é cada vez menos a família mediana. Nós olhamos para a informação relativa aos novos créditos à habitação e concluímos que se verificou efetivamente uma subida significativa do rendimento dos mutuários em 2022 e 2023. Esta subida foi muito acima do rendimento das famílias de um modo geral. Isto aponta para uma alteração de quem está efetivamente a comprar casa. Serão agora compradores de maiores níveis de rendimento. O que implica que as famílias com rendimentos mais baixos terão sido, de certa forma, excluídas do mercado devido aos preços elevados das casas e também aumento das taxas de juros. Exato. Cristina, tudo isto que nós estamos a descrever, este ambiente de dificuldades de acessibilidade, tem consequências económicas e sociais, certo? O que é que conseguem identificar como possíveis consequências deste contexto todo bastante negativo que estamos aqui a descrever? Sim, claro. Ou seja, a habitação verdadeiramente constitui uma dimensão central da economia e do bem-estar de uma sociedade. E por isso, estas dificuldades de acesso à habitação acabam por condicionar muitas decisões, por exemplo, de saída dos jovens da casa dos pais, decisões de constituição de família.
Outra decisão que pode ser bastante afetada e que tem a ver com a mobilidade dos indivíduos, se estas regiões onde a acessibilidade é cada vez mais difícil, podem ser também, provavelmente são, as regiões com maior dinamismo económico, onde mais emprego é criado. Mas se Eu não consigo as encontrar casa. pessoas não se conseguem mudar para lá, isso acaba por afetar. Ou seja, de um modo geral, isto acaba por ter implicações a uma afetação eficiente dos recursos também da economia. Existem várias medidas de política pública no terreno, existem isenções fiscais, uma garantia pública e outras de outra natureza. Os dados sugerem que deveríamos atuar mais nessas e noutras áreas? Aqui, a ressalva é que o Banco de Portugal não efetuou, até porque muitas destas medidas entraram em vigor recentemente e demorarão um tempo a produzir efeitos, não efetuou uma avaliação das medidas adotadas. De qualquer forma, como a Beatriz referiu, existe aqui um problema claro, identificado de uma a resposta, um aumento ainda fraco da oferta de habitação face às pressões da procura. E, por isso, medidas que sejam adotadas no sentido de incentivar mais esta oferta, quer do lado da construção, por exemplo, facilitando processos de licenciamento, aumentando a disponibilidade de solos para construção, a redução do IVA na construção, tudo isso pode contribuir para um aumento da oferta. Sabemos também que há um número relativamente elevado de casas vagas, apartamentos vagos, que também se poderia pensar que medidas é que podem contribuir para que elas entrem no mercado. Entrem no mercado, sim, quer para venda, quer para arrendamento. As medidas relativas a garantias e subsídios para compra e arrendamento claramente podem ajudar a acessibilidade à habitação em alguns grupos de população, os grupos de população elegíveis. Mas, no fundo, não resolvem o problema de desequilíbrio entre oferta e procura e, de alguma forma, se não forem acompanhados pelas tais medidas de contribuam para aumentar a oferta, o que acabam é por causar pressões sobre os preços. Cristina, Beatriz, muito obrigado por nos darem mais dados para analisar uma das áreas que merece mais a nossa atenção. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Indicadores de acessibilidade à habitação, evolução recente e perspectiva regional é o título da caixa do Boletim Económico de Março, preparado por Cristina Manteu e Beatriz Amorim. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!